bem-vindos à revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui como estudante de direito para poder trazer uma decisão do ministro Fux completamente desconectada do próprio direito. Por quê? Aparentemente, mesmo depois de passado toda a onda da Lava Jato, mesmo depois de todos os esquemas que foram revelados envolvendo a Operação Lava Jato, a extrema-direita brasileira e a direita golpista, ainda em 2025, pode continuar conclamando: em Fux we trust. E sim, em Fux nós acreditamos, nós confiamos, nós cremos. Que eu acredito que nesta altura do campeonato, se você, meu amigo, que está do outro lado vendo esse vídeo, é apontado como um aliado do Bolsonaro, o Bolsonaro é aquele que tentou dar um golpe de Estado, que iria inclusive destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo o ministro Luiz Fux. Se você está desse lado, você deveria ter vergonha, exceto se você for o ministro Fux, que aparentemente não tem vergonha alguma de estar contra a lei neste momento. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, o ministro Alexandre de Moraes tomou decisão ali, medidas cautelares atendendo o pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, que impedem, por exemplo, que o Bolsonaro deixe a comarca, de Brasília essa autorização, que Bolsonaro se ausente de casa das 19 horas às 6 da manhã, de segunda a sexta, e no final de semana ele tem de permanecer em repouso em casa, que faça uso de tornozeleira eletrônica, que não utilize redes sociais e que, inclusive, no que diz respeito à terceira restrição, é proibição de manter contato com embaixadas e qualquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus investigados de algumas ações penais que eu vou trazer aqui e de algumas de um inquérito também que a gente vai trazer aqui e de uma petição também. E o que é que me choca de tudo isso aqui? Porque vocês vão lembrar que durante a Operação Lava Jato, por exemplo, o ministro Fux quebrou o pau com o Teori Zavascki, porque o Teori Zavascki, falecido ministro do STF, percebeu todo o esquema envolvido ali na Operação Lava Jato, que não era uma ação jurídica, mas uma ação política para obter resultados, ou melhor, uma ação jurídica para obter resultados políticos. Não era uma ação de cunho meramente jurídico. Ela tinha um objetivo. O objetivo era tirar Dilma Rousseff do poder, tornar o Lula inelegível e levar alguém ligado ao PSDB ou à direita limpinha que come de garfo e faca na mesa sentada, que apesar de ter os dentes podres, pinta de branco, e coloca faceta para disfarçar, em 2018. Ao invés disso, eles conseguiram fazer o quê? Parir o Bolsonaro. Fizeram com que o fascismo chegasse ao poder no Brasil, fizeram com que, por conta desse efeito lá da omissão no passado, 700 mil pessoas morressem vítimas da Covid-19. Afinal, se a lei fosse cumprida em 2015 e 2016, inclusive o STF atuando para impedir que a Dilma fosse impeachmentada porque não existia crime de responsabilidade, e isto é reconhecido pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso, pelo próprio golpista Michel Temer, que disse que a Dilma não cometeu crime nenhum e que era uma pessoa honestíssima. E a gente não precisa do Temer golpista falando isso para saber quem é a presidenta Dilma. Tanto que ela se renovou, voltou ao poder, hoje ocupa um cargo importantíssimo em um banco relevante no mundo, tá? Foi inocentada, como a lei garantiria, já que ela não tinha envolvimento nenhum com crime. E o ministro Fux sempre revoltado com isso. Tanto que nos diálogos revelados pela Operação Spoofing, em alguns momentos ali, o Moro e o Dallagnol conversando sobre como é que aconteceria no STF, com algumas coisas assim, assado, como é que poderia botar esse ponto aqui, aquele ponto ali, não sei o que e tal. O Dallagnol e o Moro, em determinado momento, se confortam quando eles descobrem que uma parte de algumas atuações que eles precisariam poderia acontecer através do ministro Fux. E aí eles soltam o famoso "In Fux we trust". Em Fux nós confiamos, em Fux nós cremos, em Fux nós acreditamos. E aparentemente, 10 anos depois, praticamente, dessa famosa frase aí, dita pelo Moro e o Dallagnol, é um diálogo entre os dois, aparentemente, a mesma frase continua podendo ser aplicada, pelo menos pela direita brasileira, tanto a golpista tradicional quanto a extrema-direita. Em Fux we trust. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão cautelar que, se fosse qualquer outra pessoa no Brasil neste momento, estaria na cadeia, tá? Qualquer pessoa. Se tivesse feito o que o Bolsonaro estava fazendo, já estaria na cadeia. Primeiro, o Marcelo Câmara foi preso recentemente, preventivamente, porque o advogado dele, o Eduardo Cutts, tentou ter acesso à colaboração premiada do Mauro Cid. E ele foi preso preventivamente por tentativa de obstrução de justiça, através de seu advogado. O Walter Souza Braga Neto, que está preso desde o ano passado também, foi preso pelo mesmo motivo, tentar obstruir a justiça, tentando acessar a colaboração premiada do Mauro Cid.
O Bolsonaro não só está tentando obstruir a justiça, como ele confessou isso publicamente quando disse que financiou Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos da América e que o objetivo de Eduardo Bolsonaro é conseguir punição ao Brasil. E quando, inclusive, também o próprio Jair Messias Bolsonaro, falando da própria boca dele, para quem quiser ouvir, condiciona a derrubada da taxação que o Trump quer colocar em prática no Brasil, contra o Brasil a partir de 1º de agosto, a anistia a ele. Então isso já configura claramente 2 crimes, pelo menos. O que está presente no artigo 344 do Código Penal, o crime de coação no curso do processo, que é bem claro, tá? Só para a gente ler aqui para vocês entenderem. Artigo 344 do Código Penal. Usar, isso aqui o coação no curso do processo, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juiz arbitral. Ou seja, as ameaças que, se o ministro Alexandre de Moraes não absolver o Bolsonaro, se não tiver anistia ampla, geral e restrita, o Brasil vai ser punido isso e aquilo. Isso aqui é um claro crime cometido contra o nosso Código Penal e o artigo 344 do Código Penal. Também viola o que diz a lei das organizações criminosas no artigo 2º, parágrafo 1º, sobre o que diz respeito ao crime de obstrução de justiça. Das mesmas penas de fazer parte de uma organização criminosa, tá? Incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Ainda tem o artigo 29 do Código Penal, que eu nem citei, o concurso de pessoas. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a estes combinadas na medida de sua culpabilidade. Se a participação for menor, você tem uma redução da pena. Se for maior, você tem uma aplicação mais severa da lei. Resumindo aqui o que diz a lei ali. E aí, pelo que a lei diz, no Código de Processo Penal, no artigo 312, que eu vou ler aqui para vocês, qualquer outra pessoa já estaria preso. Eu já estaria preso, você já estaria preso, o Braga Neto já está preso por ter feito muito menos que o Bolsonaro e por ter violado o artigo 312 do Código de Processo Penal. O Marcelo Câmara, por ter feito muito menos que o Bolsonaro, também está preso por violar o que estabelece a lei e teve contra ele aplicado o artigo 312 do Código de Processo Penal, porque as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que estão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, que, como o nome já diz, são medidas alternativas à prisão e que elas só são revogadas e decretadas a prisão preventiva quando elas não são mais suficientes. No caso do Bolsonaro, elas não são suficientes mais há muito tempo. Mas mesmo assim, por preciosismo, pelo menos na minha interpretação até exagerado do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, se tem ali o risco de manter a democracia brasileira em risco para proteger o Bolsonaro. Proteger o Bolsonaro, Carlito? Proteger o Bolsonaro em relação ao que ele tem direito, né? Já que todo mundo tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Ou seja, a proteção do direito do Bolsonaro está tão exagerada que está se sobrepondo ao direito das outras pessoas. Porque no artigo 5º da Constituição está bem claro lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa se é ex-presidente, se é velho, se é novo, se é homem, se é mulher, se é brasileiro, se é estrangeiro residente no Brasil. Todos são iguais diante da lei. Todos. Irrestritamente todos. Claro, a gente sabe que tem algumas exceções, né, dos que são inimputáveis. E aí você vê, olha o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. Sobre a prisão preventiva, para mostrar que, na minha análise, os ministros do STF, o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, o Paulo Gonet Branco, né, Procurador-Geral da República, foram bonzinhos demais com o Bolsonaro, porque caberia a decretação da prisão preventiva e não foi decretada. Olha o que diz aqui, ó, o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Bolsonaro, nesse momento solto, é um risco à ordem pública ou não? Bolsonaro, neste momento solto, é um risco à ordem econômica ou não? Já que ele já confessou que, se me derem o passaporte, eu vou negociar com o Trump, tá ok? Se tirar ali, se botar a anistia ampla, geral e irrestrita, tá ok? Eu converso ali com o Trump.
E se ele pedir isso daí, qual que é o problema? É pedir muito? Pedir anistia? Aí o ministro Alexandre de Moraes colocou ali algumas medidas cautelares, né, contra o Bolsonaro. Que inclusive eu tô pé da vida porque tem um monte de gente medíocre na mídia brasileira dizendo que, inclusive eu até li em alguns veículos dizendo que até pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores teriam comentado que algumas das proibições foram exageradas, né? Eu custo acreditar que realmente alguém do Partido dos Trabalhadores tenha dito isso. Por quê? Porque quem leu a decisão toda, como eu, que está aqui 47 páginas que eu li, lá na página 43 do PDF, que fala aqui, ó, da petição 14.129, que fala sobre as medidas cautelares, na terceira medida cautelar, não proíbe Bolsonaro de ter contato com filhos. Não tem isso escrito aqui. Fica Bolsonaro proibido de ter contato com os filhos. Está aqui o seguinte, ó. Proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus investigados nas ações penais 2668, 2693, 2694, 2695, inquérito 4995, que é o que investiga as atuações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América contra a democracia brasileira, e para tentar também pressionar o judiciário a não condenar o pai dele, e a petição 12.100, inclusive por intermédios de terceiros. Aqui fala de filhos? Não, aqui fala de réus investigados. Qual a culpa nós, o povo brasileiro, temos de Bolsonaro ter levado os filhos para o crime junto com ele e os filhos passaram a ser réus investigados? Para a justiça, não está sendo olhado aqui se é pai ou é filho. Para a justiça está sendo olhado se são réus investigados. É simples assim. É simples assim. E aí tem a restrição também aqui de utilizar redes sociais. E aí o ministro Fux disse, inclusive, que está tendo um exagero ali na restrição da liberdade de expressão. Qual que é o exagero, ministro Fux? Sabe o que eu acho um exagero, ministro? Exagero é quando o magistrado proíbe um preso de dar entrevista, alegando, inclusive, que a entrevista poderia desinformar o eleitor. Palavras do ministro Fux, em setembro de 2018, ao proibir uma entrevista do presidente Lula com a Folha de São Paulo. Carlito, mas o Bolsonaro está proibido de dar entrevista. Falso. Bolsonaro pode conceder entrevista à rádio, à TV, à imprensa escrita. O que Bolsonaro não pode fazer é conceder entrevista a veículos que tenham transmissão nas mídias sociais. Carlito, mas e os canais de TV que replicam o conteúdo nas redes sociais? Eles podem replicar, aparentemente pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, nas redes sociais eles não podem replicar. Mas nos portais de notícia eles podem, nos veículos, nos canais de TV eles podem, nas rádios eles podem e na mídia impressa eles podem. O Lula não pôde nada disso. O Lula não pôde nada disso. E aí agora o ministro Fux que diz que restringir as redes sociais seria ali uma violação da cláusula pétrea que fala sobre a liberdade de expressão. Ele não viu quando foi pro Lula dar entrevista em 2018 que o Bolsonaro não está impedido de dar entrevista, que fique bem claro. E eu vou ler para vocês aqui claramente a decisão do ministro Fux, para que esse vídeo não fique bem grande, para mostrar que, infelizmente, ou o ministro Fux preferiu garantir o visto dele para os Estados Unidos e dane-se a lei brasileira, ou assim como aconteceu no caso do relatório da Polícia Federal envolvendo o caso dos golpistas, né, que tem a questão da colaboração primeira do Mauro Cid. E no caso da Débora, ele não leu, porque no caso da Débora, ele disse que não se pode prender alguém por pichar uma estátua, mostrando claramente que ele não leu a decisão envolvendo o caso da Débora, porque a Débora não estava presa porque pinchou uma estátua, ministro. E aí mostra que você não leu o motivo que levou ela para a cadeia. Tá claro. E ao alegar que, olha, é muito estranho que realmente um colaborador faça 9 colaborações diferentes, 11 colaborações diferentes, isso também mostra que você também não leu, ministro, o relatório da polícia que fala sobre as colaborações premiadas, tanto que foi desmentido pelo próprio colaborador, que falou, eu não prestei 9 colaborações diferentes sobre o mesmo tema. Eu vim prestar mais de um depoimento na Polícia Federal, mas de assuntos diferentes. Foram mais de uma colaboração, porém de temas distintos. Eu não fiz 9 colaborações do mesmo tema porque eu fui mudando as versões.
mostrou que ele não leu a decisão. E agora, aparentemente, também mostrou que ele não leu a decisão, que tem 47 páginas do ministro Alexandre de Moraes, porque tem toda a fundamentação, tem as trocas de mensagens, ou melhor, tem os prints aqui das matérias, as falas do Bolsonaro, as entrevistas do Eduardo Bolsonaro, a replicação do Bolsonaro nas redes sociais, dos ataques à democracia brasileira, tentativa de pressionar o STF, por exemplo, tentativa de tornar o ministro Alexandre de Moraes suspeito, inclusive. E aí diz o ministro Fux o seguinte, que o impedimento prévio de utilização das redes sociais está em confronto com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Então, peraí. Usar a rede social, restringir o uso de rede social é violar uma cláusula pétrea que é o da liberdade de expressão. Mas proibir um preso de dar entrevista, não. Lembrando que o Bolsonaro não está proibido de dar entrevista, certo? E aí ele segue dizendo o seguinte: a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido demonstração dos requisitos das medidas cautelares. Você leu, ministro? São só 47 páginas, tá? Você leu o que fundamentou a implementação das medidas cautelares, que ficou barato, era para ser decretação da prisão preventiva. Claramente você não leu. Mesmo quando há prisão, é indispensável a demonstração concreta da necessidade para a aplicação da lei penal. Teve a lei penal? E porque tem outros casos muito menos complexos que o do Bolsonaro, envolvendo outros investigados na mesma ação penal que você votou para que a prisão preventiva fosse mantida. Não se vislumbra nesse momento a necessidade em concreto das medidas cautelares impostas. Não tem necessidade? O Bolsonaro não cometeu crime infringindo o que diz o artigo 344 do Código Penal, não infringiu o que diz a Lei 12.850 do seu artigo 2º, parágrafo 1º. Nada disso, né, ministro? As medidas de coerção e de restrição devem obedecer ao princípio da proporcionalidade. Se fosse aplicar o princípio da proporcionalidade para o que o Bolsonaro tem feito, ele deveria estar preso preventivamente, porque é o que a lei manda. Mas, infelizmente, 10 anos depois, a direita brasileira, ao falar do ministro Fux, pode rogar de novo. In Fux we trust. Infelizmente, o ministro preferiu ficar na lata do lixo da história. E não é porque eu não quero que ele concordasse com tudo que o ministro Alexandre de Moraes falou, porque vocês não entenderam o ponto grave do que a gente está trazendo aqui. Ele discordou de todas as cautelares. Ele acha que não deveria ter cautelar nenhuma, que deveria deixar Bolsonaro livre, leve e solto, cometendo crime com Eduardo Bolsonaro. Livre, leve e solto. Não é, eu achei um absurdo proibir ele de dar entrevista, que não está proibido, né? Mas ele poderia inventar essa desculpa. É um absurdo ele não poder usar redes sociais. Ele não só discordou disso, ele discordou de todas as medidas cautelares. Todas as medidas cautelares. Provando a premissa de que, infelizmente, o pobre percebe no Brasil que se você é rico, a justiça olha para você com um olhar diferente. Mas deixa aqui o seu comentário sobre isso, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, me siga nas redes sociais também, porque eu tenho muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo discordando de decisão de ministros, mas com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal e até mesmo ao ministro Fux, tá? A fundamentação foi medíocre, ministro. A justificativa, na verdade, né, foi medíocre. Porque para mim tá claro que você não leu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas enfim, deixa aqui a sua opinião sobre isso, compartilhe o vídeo e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!